Olá, dando continuidade ao compartilhamento das reflexões que eu chamei de Estudando com Henrique Conrad, parte 2. Eu queria só fazer alguns ajustes aqui na condução, né? Eu estou utilizando a inteligência artificial do Google, que é o Gemini, gratuito, né? Como, vamos dizer, uma diretriz para pesquisa, né? Para o desenvolvimento aqui da análise do anfiteatro, que eu vou expor para vocês aqui a fonte, né, das imagens e dos textos, né? Hoje eu vou compartilhar isso com vocês também. Mas é importante saber isso, que eu estou utilizando a inteligência artificial. Eu vejo, como eu sou do tempo da Barça, eu vejo que eu faço a seguinte comparação, o paralelo, né? A Barça, ela trazia sobre N assuntos, ela trazia verbetes. Não era um verbete exaustivo, não é? Era para dar uma ideia daquele assunto, uma temática, e você aprofundava por conta própria ou não, ficava só com aquela superficialidade apresentada ali, né? Havia fato, mas não era assim profundo. Então, eu vejo aqui a inteligência artificial como uma Barça moderna. Inclusive, aqui no rodapé, vocês podem ver que está escrito aqui: Gemini é uma IA e pode cometer erros. E de fato comete. Então, como eu estudo também ciência de dados, né? Estudei mineração de dados. O que eu estou promovendo aqui é uma mineração. Eu estou arredondando aqui uma pedra bruta, né? Compartilhando com vocês esse procedimento, esse processo e as descobertas também. O que é mais interessante justamente agora que eu estou fazendo essa mudança aqui de direção no estudo, é a descoberta. Então, é, eu vou compartilhar com vocês aqui a tela do Gemini, né? E que ele perguntou se eu queria saber mais alguma coisa e tal sobre o assunto. Eu falei, sim, compare a ilustração do livro Anfiteatro da Sabedoria Eterna com o trabalho artístico de Escher. Por que eu estou falando livro? Porque há aqui nas livrarias, né? Eu encontrei na Amazon, há um livro chamado justamente Anfiteatro da Sabedoria Eterna. Ops, Anfiteatro da Eterna Sabedoria, né? Tem aqui na Amazon e se procurar encontra também, deixa eu ver onde. Tem alguma coisa no Clube de Autores, no Mercado Livre, enfim. Tem essa obra aqui também. É uma obra de, sei lá, 400 páginas. Eu entrei aqui para dar uma olhadinha. 429 páginas. Está dizendo aqui que é conforme o original de 1609. Então, eu voltei lá para o Gemini e fui ver o que ele me contava a respeito do livro, né? Que contém essa figura, essa imagem. E pedi, como aí já é algo pessoal meu, né? Tenho na minha lembrança de ter participado de uma exposição em 2011 do Escher. Deixa eu colocar aqui na tela. Eu encontrei a respeito no site na página da revista Trip, da UOL, né? Então, foi em 2011, no Centro Cultural do Banco do Brasil, em São Paulo, né? 2011. E foi maravilhosa. Eu participei dessa exposição. Tinha também a possibilidade de ingressar na exposição à noite, né?
E para mim foi muito interessante. Então, aqui está contando que o MC, acho que é Maurits, o nome dele. Deixa eu ver se eu encontro inteiro aqui em algum lugar. Mas o Escher, ele fazia essas xilogravuras, né? Xilografuras, muito interessantes. Mas ele é aqui do século XX, né? Ele é aqui nosso contemporâneo, ele é mais próximo de nós. Então, o Centro Cultural mostrou a exposição O Mundo Mágico de Escher. Eu gostei muito de ver. Dentre todas as obras, essa aqui foi a que me chamou mais atenção. Essa obra aqui chama-se Outro Mundo, tá? Aí você fala, Nilda, mas por que você está trazendo isso? Porque nós estamos falando de um desenho desenvolvido num suporte bidimensional, né? O papel ele tem altura e largura, vamos dizer assim. E numa folha branca, o artista lança aqui algo que tem na sua mente, na sua ideia. E nesse caso aqui do Escher, é sensacional. Você tem numa folha, num retângulo, né? Você tem aqui três dimensões. Então, deixa eu contar rapidamente sobre essa figura aqui, Outro Mundo. Ele tinha recebido de um parente, não lembro se era o sogro dele, tá? Mas ele tinha recebido um peso de papel, sabe esses pesos de papel que você põe em cima da mesa, assim? E era um peso de papel estilo esfinge, né, que se fala, que é o corpo de um pássaro e a cabeça de um ser humano, de um homem, né? Então, e ele ficou, ele viveu intrigado com aquela imagem da esfinge. Aí ele trouxe aqui para esse desenho. É um desenho que é muito interessante, porque ele tem aqui três ambientes, né? Ele demonstra o pássaro, né, que é o, o peso de papel dele lá. O pássaro como se fosse uma janela dando vista para dois lados, né? Então, ele está aqui olhando de frente. Temos aqui suspenso algo. Você pode achar que é uma corneta. Não, eu cheguei a pensar que fosse um chofar estilizado. Chofar é aquele instrumento que os judeus usam, né? Ritualisticamente para tocar. Talvez fosse um chofar estilizado, né? E chama-se Outro Mundo, a obra, justamente porque você está vendo do lado de fora desse ambiente um outro mundo, tem planetas, galáxias, estrelas, um infinito, né? E, digamos que está-se em uma esfera que não a Terra, né? Parece lunar até. Bom, aí ele coloca essa varanda aqui, é uma varanda que faz quina para dois lados. E o que é espetacular nessa imagem é que a vista dá para um terraço ou uma varanda com vista para dois lados já, né? A partir do alto, você consegue ver o topo da cabeça aqui da esfinge, né? E os círculos exteriores. Você consegue ver, então, de baixo para cima também. Você vê a parte inferior do pássaro, né? Do pseudo-pássaro.
aqui as galáxias ou as esferas celestes, né, que deve ser até Saturno. E qual que é o desafio aqui? Você tem pelo menos de três pontos de vista a esfinge, mas o que é bem interessante é que você está de frente para a esfinge, você está sendo observado também. E quem gosta de matemática ou lógica, ou procura, né, uma lógica nas, nas gravuras, você começa a pensar o que está olhando esse pássaro, ele está olhando para você. E se aqui é um tripartite, né, de um retângulo, que aparência teria essa esse lado que está sendo visto pelo pássaro? Então, daí para mim a importância dessa obra. Ela ela convida a uma reflexão artística bem interessante, né? E tudo isso a partir de uma xilogravura muito impressionante. Bom, vejam que está aqui nós temos ângulos quadriculados, claro, escuro, né? Formas muito interessantes que o Escher traz e que me fizeram lembrar justamente, ou fizeram aproximar do laboratório alquímico do Conrad, mas ele é do século XVI, final do século XVI. Então, não digo, não sei se um inspirou o outro, enfim. Aqui o Gemini ele fala que, que um paralelo entre as ilustrações do anfiteatro do alquimista Henrique Conrad e as gravuras labirínticas de M.C. Escher revela uma conexão fascinante. Isso na impressão ali da IA, né? Embora separados por mais de 3 séculos e por propósitos completamente diferentes, um místico e outro matemático, isso na opinião da IA, né? Ambos compartilham uma obsessão em usar o espaço geométrico para expressar o paradoxo e a transição mental. O que tem de interessante aqui é que ele me chamou a atenção para o domínio da perspectiva e o ponto de fuga. Então, na famosa gravura do laboratório do alquimista, há um uso rigoroso da perspectiva linear, com um ponto de fuga central muito marcado, que puxa o olhar do observador diretamente para o fundo do salão, passando por portais sucessivos. Então, fiquei observando, falei, quero ver uma figura com mais detalhes, que eu possa ampliar, né, e manter, assim, a resolução. Então, eu encontrei aqui um site que vende figuras, né, impressões artísticas, e, mas a imagem está muito boa, eu achei assim, né, a resolução. Então, você tem aqui os quadriculados também, meio que positivo e negativo, né? Eu diria branco e preto, mas está parecendo um verde. Mas tudo bem. E aí eu quis procurar onde seria o centro dessa esfera, né? Eu não tenho compasso, eu não tive como fazer esse teste e não sei fazer também com as ferramentas aqui da internet, mas eu queria mostrar que, na minha opinião, o centro desse círculo é aqui o quarto. Então, para mim, tudo principiaria nesse anfiteatro, aqui nesse ponto central que é o quarto. Uma porta aberta, para mim ali é um dormitório, né? Ali está a cama, tem uma janela, enfim. E aí delineia-se todo o instrumental do laboratório alquímico, que nós vamos, ao longo aí dos próximos capítulos, examinar. Enfim,
Aí, voltando aqui às fontes, né, do material que eu estou compartilhando, essa esfera com as frases em latim, elas estão disponíveis na biblioteca. Bom, então essa imagem do anfiteatro é contornado aqui com os dizeres em latim estão disponíveis aqui na biblioteca da Universidade de Wisconsin-Madison. Né? Tá aqui o site e tal. Tá na coleção História da Ciência, né? Você consegue, às vezes aparece aqui a opção de traduzir, tá? Que foi assim que eu tive mais confiança de optar pelo desenho. Então, tá aqui, tá no departamento de coleções especiais da universidade. Tem aqui o endereço, como localizar, né? E tá dizendo que é uma cópia rara da primeira edição do trabalho, provavelmente publicada em Hamburgo em 1595. Então, aqui tá uma diferença, né? Essa daqui é a imagem rara e nós temos disponível para aquisição, né? Uma versão que é de 1609, conforme a original, né? 1609. Mas é interessante porque está no nosso idioma, a gente já consegue discorrer um pouco mais. Aqui já dá para a gente saber que é muito interessante para os Rosacruzes, para quem estuda alquimia espiritual, hermetismo, esoterismo e cabala. E cabala é o que me mantém aqui nesse tema. Então, eu já apresentei para vocês aqui as fontes, por que que eu optei por essa figura. E agora eu vou fazer outro esclarecimento. Eu havia começado aqui pela lateral, onde tem uma espécie de decálogo, não é? Então eu estava procurando figuras que tivessem, vamos dizer, uma, uma forma melhor de ver, né? Vamos dizer assim, visibilidade da grafia melhor para que eu pudesse especular, né, a tradução, já que eu não tenho acesso ao livro, não tenho esse livro, estou aqui especulando por alto, mas para a gente obter algo dessa riqueza, né? Eu acho muito rica essa figura. E fazer essa aproximação com o Escher, para mim, valeu muito mesmo. Então, tá aqui aquela parte que vimos no vídeo anterior, né? Uma referência ao homem, né? Toto corde, que é todo coração, toda ânima, toda alma, né? E deixa eu voltar aqui para o Gemini, que é mais interessante. Aí, depois desse laboratório do alquimista, que nós encontramos os originais, onde estão disponíveis, né? O Gemini falou uma coisa interessante com relação à forma como o Escher opera, né? Ele opera no mesmo nível de virtuosismo técnico. Então, veja como o Henrique era vanguardista, né? Essa parte técnica aqui de grafia. Mas usa a perspectiva para subverter as regras do espaço tridimensional, né? O Kunra, ele já era mais objetivo mesmo, mais realista. Onde Kunra cria profundidade para organizar o caos do laboratório, Escher multiplica os pontos de fuga para desorientar o observador, criando arquiteturas impossíveis, como essa aqui, que é muito famosa também, né? Que é a relatividade. Mas aí fica a proposta para o estudo de cada um, né?
Aí ele trouxe ponto de convergência dinâmica, também pode-se pensar a respeito. Então, a tabela destaca como estrutura visual e o significado se alinham nessas duas obras. Tem o atributo visual do anfiteatro e da obra gráfica toda do Escher. Fala-se do piso quadriculado, utilizado para assentar os objetos no espaço e guiar as linhas de perspectiva em direção ao portal místico. Isso do ponto de vista da Iana. Que ela está chamando de portal místico, ela está achando que aqui o quarto, que é o ponto central, ela está chamando de portal místico. Não sei, vou pensar a respeito. Vamos ver se até o final dessa especulação eu concordo. Aí ele fala aqui da arquitetura narrativa, né? Então ele tentou falar das escadas, arcos e tetos de madeira delimitam o caminho da ascensão da alma, da matéria e do espírito. E no Escher, escadas embrincadas, colunatas, isso porque ele está se orientando com uma obra só do Escher, né? Eu acho. Mas ele está dizendo que janelas criam ciclos infinitos onde não há cima ou baixo definidos. Linguagem visual, gravura, aqui ele está dizendo gravura em metal detalhada. Não sei se o anfiteatro foi feito em metal. Aí eu vou ter que desenvolver um bom estudo para confirmar isso. Com forte uso de luz e sombra claro e escuro para criar atmosfera mística. Já no caso do Escher, litografia e estilografia com achuras milimétricas e precisão quase cirúrgica na transição tonal. Uma obra também magnífica. Bom, aí ele sugere falar do simbolismo místico ao paradoxo lógico. Eu amo esses assuntos, né? Eu sei que é muito chato para muita gente, mas para outras é o suprassumo, né? Então, ele está dizendo, a grande diferença e o ponto mais rico de comparação reside no propósito da imagem. Em Conrad, o espaço é um templo de transformação espiritual. O laboratório convive harmoniosamente com o oratório, que ele identifica que é a tenda à esquerda. A geometria é sagrada, ela serve para mostrar que o mundo físico e espiritual estão interligados por regras divinas rígidas. A imagem é um mapa de transição mística. Bom, pode ser que sim, pode ser que não, mas fica registrado aqui a resposta do Gemini, né? Mas agora eu vou voltar aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Esse aqui eu já mostrei, tudo bem. Esse aqui também. Aqui é o original que eu estava me referindo, né? Agora, o próximo vídeo eu vou falar sobre essa parte de baixo, porque na verdade, depois eu compreendi que essa parte aqui do Homo totochord, tota anima, ele termina com dois pontos, né? O contenere e mundum, dois pontos, porque ele prossegue aqui embaixo, omnia ad, de novo o nome divino, e outras palavrinhas abreviadas, né? Outro latim abreviado, que depois eu vou explicar no próximo vídeo também, porque essa parte aqui, ela é sequência da superior e ela é muito importante. Ela é muito interessante também, antes de prosseguir para aquele decálogo lá. Então, no próximo vídeo, eu vou trazer as descobertas dessa parte inferior aqui, que é a continuidade da abertura, tá bem? Aí a gente complementa a compreensão das duas partes. Vou arredondar de maneira que fique mais compreensível, e aí sim a gente possa vir aqui para a esquerda, né? E prosseguir com o decálogo. Então, eu quero agradecer a todos pela paciência, pela audiência, né? E pedir para você comentar
né, me dar a sua opinião. Pode falar assim, ah, que bobagem que você está falando. Não tem problema. Nós estamos construindo compreensão e conhecimento, e eu fico muito grata ah, com o que você puder acrescentar, né, nessa trajetória rumo ao conhecimento. Tá bem? Muito obrigada e até a próxima.